Eu quero perguntar para você se você pode imaginar comigo 400 anos em que Deus não pronunciou uma palavra. Você consegue se encaixar nesse período da história? 400 anos do silêncio de Deus. Por uma razão que nós não sabemos explicar, mas é extremamente divina, propositada. Durante 400 anos houve silêncio absoluto da parte de Deus. Eu sei que a maioria das Bíblias, a minha não, a minha das antigas ainda, não é? Ela não economiza papel, mas geralmente entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem que haver 4 páginas, isso é o ideal. Exatamente simbolizando 400 anos em que Deus não pronunciou nenhuma palavra. Até mesmo a Igreja Católica tenta impor alguns livros que consideramos não canônicos, que estão na Bíblia Católica e não está na nossa Bíblia, que foram gerados durante esse período de tempo. Por isso não consideramos como canônicos ou sagrados para serem colocados dentro do naipe dos livros, os 66 livros de Deus. Então eu gostaria de pensar para você se Deus não falasse ao seu coração durante 400 anos. Tanto a você quanto a tua descendência, silêncio absoluto de Deus. Imagine comigo por um instante que momento dramático. Hoje estamos aqui louvando a Deus e adorando a Deus, sentimos o Espírito Santo a tocar no nosso coração, mas lembre-se, no Antigo Testamento, igreja, o Espírito Santo de Deus, ele pousava sobre determinadas pessoas e dava um enchimento espiritual. Tanto é que Davi, depois do seu pecado, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque naquele tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus esporadicamente habitava determinadas pessoas. Mas depois do Pentecostes, ele foi derramado sobre toda a carne. E glória a Deus por isto. Mas no período neotestamentário, daquele que fica entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve 400 anos de absoluto silêncio. Silêncio de Deus. Deus não se manifestou de forma nenhuma. Claro que a bondade, a misericórdia, era sentida na vida das pessoas, baseada no temor que elas tinham em seus corações. E durante 400 anos, igreja, os homens que viviam sobre a face da terra, eles foram nutridos com a esperança da vinda do Messias. Era isto que eles esperavam. Quando alguém tentava desanimar nesses 400 anos, vinha alguém e rememorava aquilo que haveria de acontecer sobre todo o gênero humano. Era só disso que eles viviam, de esperança. Muito diferente do tempo atual, onde temos as nossas Bíblias nas mãos, temos várias Bíblias espalhadas pelas nossas casas, Bíblias eletrônicas em todo canto que a gente vai, tudo ficou muito fácil. Mas naquele tempo, o Antigo Testamento havia em pequenas porções, o Novo Testamento nem se imaginava que ele fosse escrito. E na esperança do povo de Israel que clamava pelo Deus Emanuel que viria, as canções do povo de Israel durante esses 400 anos, irmãos, são aquelas canções que de vez em quando o coral traz aqui para nós, canções de tristeza, quando eles perguntavam: quando virá o Deus Emanuel? Quando que os desertos serão cobertos pela água da tua bondade? Ó vem, Emanuel, cantava o povo de Deus, o povo de Israel, que esperava pela promessa. A variação melódica naquele tempo era pequena, muito pequena, a variação era de poucas notas, parecia mais um canto-chão, um canto sempre com um tom de tristeza, e era assim que eles cantavam: ó vem Emanuel, ó vem Emanuel. Porque 400 anos de silêncio absoluto se manteve sobre a face da terra. Este silêncio vai ser quebrado com um homem chamado João Batista, ou João o Batista, o que batizava. Esse silêncio vai ser cortado,
E ele é cortado quando João, na beira do Rio Jordão, e quero dizer para os irmãos, de que uma das orações que eu pude fazer com os irmãos desta igreja, quando fomos a Israel, eu fiquei imaginando como quando fomos mais próximos de Jericó, o cenário onde Jesus foi batizado, eu pude ver aquele rio separado por 8 ou 10 metros, o lado jordaniano e o lado de Israel, e eu fiquei imaginando, olhei para cima, olhei para baixo e disse: onde será que o nosso mestre foi batizado? Mas eu fiquei imaginando onde João pregava. Eu me lembrei de Jesus porque tem até lá um cantinho que tem lá um telhadinho com pedras que diz: foi ali que Jesus foi batizado. Hoje está seco porque o rio não faz mais aquela volta. Mas para mim, onde Jesus foi batizado não me encantou. Mas eu fiquei imaginando João com as suas vestes, barbudo, cabeludo, se alimentando de gafanhotos e mel silvestres. Fique tranquilo, minha irmã, os gafanhotos estavam mortos já. Quando a gente fala com a mulher, ela pensa que comeu vivo, não é? Mas, irmãs, também fique tranquila que não era gafanhotinho igual que a gente tem esses grilinhos que faz cri, 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 cri aqui não, viu, irmão? Você vê o gafanhoto, parece um camarão gigante. Dava para fazer na brasa e comer, era o que ele se alimentava. E o silêncio dos 400 anos de Deus é encerrado quando João Batista começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre a face da terra. Que voz linda foi aquela de João, que voz maravilhosa foi de João. Rompeu-se o silêncio e a voz daquele que clama no deserto pôde abrir a sua boca e dizer em alto e bom som, dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. O silêncio de Deus acabou, porque já já vai vir o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, já já vai vir. Essa palavra é muito forte. O silêncio foi quebrado com uma ordem. O Cordeiro de Deus chega. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chega sobre a face da terra. Essa é uma mensagem linda, irmãos. Essa mensagem que saiu da boca de João é demais. Encanta o nosso coração. Abra sua Bíblia e veja comigo lá no primeiro capítulo de João, do Evangelho de João. Apóstolo amado, ele vai falar de João o Batista. E antes de celebrarmos desta ceia, vamos entender que aquele precursor de Cristo Jesus, ele teve o privilégio de apontar e dizer: Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que palavra maravilhosa. Eu fico imaginando que honra que Deus deu a este homem, o maior dos pregadores até hoje. Não houve um pregador mais privilegiado do que João o Batista, aquele que batizava. E João capítulo 1, eu quero ler o verso 29 com vocês, depois 35 e 37. João capítulo 1, versículo 29, e depois os versículos 35 e depois o 37. Vamos começar por João capítulo 1, verso 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, todo mundo olhou para Jesus e disse: será? Gerações e gerações se passaram, todos aguardando e cantando: ó vem Emanuel. E durante 400 anos ele não veio. Será que é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Para alguns era apenas uma frase dita pelo pregador, que pelo fato de estar naquela região do Rio Jordão, muitos acreditavam que Elias, que tinha subido num carro de fogo, era agora encarnado em João. João era Elias. Portanto, todo mundo perguntava: você é Elias ou esperamos um outro? E ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Montanhas, deserto, preparem o caminho para a chegada do rei.
E agora, de maneira exuberante, João estava ali batizando no que diz respeito ao arrependimento dos pecados, e vem Jesus. E ele aponta para Jesus. Irmãos, imaginem comigo a cena. Depois de 400 anos de silêncio de Deus, o pregador do deserto, João, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Irmãos, esse é um grande momento da nossa humanidade, irmãos. Esse é um grande momento da nossa existência. É a exuberância da nossa vida. Porque lá está aquele que absolveria-nos do pecado, aquele que nos justificaria. E durante milhares de anos, quando se usava essa expressão Cordeiro de Deus, dizia respeito a sacrifícios que eram prestados a Deus em substituição pelo pecado humano. Eu sei que todos nós, como tenho dito há anos nesta igreja, podemos achar repugnante o fato de animais serem sacrificados naquele período. Mas para alguém que era pecador, o sangue ali derramado, em substituição pelos seus próprios pecados, representava a libertação. Aquilo que aparentemente era nojento, repugnante, significava muito para o povo de Israel, que cria absolutamente em Deus e aguardava a chegada do Cordeiro de Deus. Sim, João, o Batista, o precursor de Jesus, foi o primeiro a usar esta expressão para Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos aproximamos do Natal. É tempo de nos lembrarmos da manjedoura, daquele bebê simples e humilde, que foi servido e cultuado por pastores e pessoas simples, contrariando toda a história. Ele que deveria nascer num lugar de honra, ele nasceu entre os animais. Parece que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos sentimentos não são os sentimentos de Deus. Mas como sempre dizemos, igreja, naquela manjedoura havia a sombra de uma cruz, porque desde antes da fundação do mundo, Jesus Cristo veio para ser Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Naturalmente, quando olhamos para esse texto, depois de tanto silêncio, nós descobrimos claramente que João Batista era o homem certo no lugar certo. Sem dúvida. Erguendo o seu dedo e dizendo: está ali, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é magnífico. Com outras palavras, irmãos, parece que João Batista, ele reafirmou 90% das ocorrências de Cordeiro de Deus no Antigo Testamento. 90%. Claro que a gente não vai conseguir falar de todas as 90, mas eu separei um texto que diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores ficou calado, ele não abriu a sua boca. 700 anos antes de Cristo, Isaías 53:7 nos diz isto. Mas vamos voltar agora para o texto de João. Vamos ver agora o verso 35. Dá uma olhadinha ali o que está escrito nesse texto. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Imagine a cena. Pó de um lado, deserto do outro, um rio incrível correndo no meio do nada, pelo puro poder de Deus, e de novo estava João na beira do Jordão, batizando o arrependimento de todos que confessassem publicamente os seus pecados. E agora novamente acontece, verso 36. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E agora a história começa a ser montada. Verso 37, eu quero concluir aí nesse texto, jovens. Ouvindo dizer isto, 2 dos seus discípulos seguiram quem? Jesus.
Fique entre Jesus e João Batista. Fique entre um e outro. Você de um lado vê um homem que durante 400 anos foi aguardado, como sendo a voz que clamava no deserto. Do outro lado, passando por ali, Jesus, o Cordeiro de Deus. A primeira vez que João afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles ficaram estonteados. Mas na segunda vez, no dia seguinte, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus, os discípulos, aliás, os primeiros discípulos de Jesus disseram: posso? Temos te seguido, João, desde o seu tempo na Galileia, crendo que você talvez fosse Enoque ou Elias. Mas agora eu entendo que vocês são, realmente você é o precursor daquele que viria. O Emanuel cantado nas canções dos judeus. Posso? João simplesmente talvez sorriu. E parafraseando outro texto, quem sabe, ele com seu sorriso estava dizendo: que o Cordeiro de Deus cresça e que eu diminua. Que o Cordeiro de Deus se levante e que eu diminua. Eu fico imaginando os discípulos indo atrás do Cordeiro de Deus e dando uma olhada para trás e dizendo: a gente já fez tanta coisa juntos. E Jesus tranquilo, veio para morrer. Desde o seu nascimento naquela humilde manjedoura havia a sombra de uma cruz, e ele segue em frente. Ele segue em frente. E pelo texto correlato da Bíblia, ele olha para trás e percebe que ele está sendo seguido. Porque quem conhece o Cordeiro de Deus passa a segui-lo. E é por isso que nós somos da parte de Jesus Cristo, seguidores dele. Somos cristãos. Continuamos seguindo nos trilhos, nos passos de Jesus de Nazaré. Que acima de ser um 100% homem, 100% Deus, ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É maravilhoso isto. Quando os discípulos ouviram isto, que estava passando por eles o Cordeiro de Deus, eles imediatamente o seguiram, nem pensaram duas vezes. Mas quando João, o Batista, ele afirma que Jesus é o Agnus Dei, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que morreria na Páscoa, o que ele está afirmando é que todos os sacrifícios do Antigo Testamento agora se resumem em uma pessoa. Se eu pudesse voltar atrás com vocês, irmãos, eu voltaria, quem sabe, quando Abraão foi sacrificar o seu filho. Lá estava um sacrifício. E ele disse aos seus moços, carregando o seu filho, e Deus já tinha dito para ele: sacrifica o teu filho no monte de Deus. E ele disse: sim, Senhor, leva o meu filho para sacrificá-lo. O meu filho, promessa do Senhor. Abraão dizia: se Deus está pedindo que eu o mate, Deus pode torná-lo à vida. Pode ter certeza disso, eu sou pai. Mas eles iam andando pelo caminho. E o menino, ele pergunta: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo fogo, mas pai, cadê o cordeiro? Ao que o pai diz assim: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício. Deus vai prover. Silenciosamente, Abraão pega o seu filho, o seu único filho, coloca em cima da pedra e diz para aquele menino: você é o cordeiro. E quando ele levanta o cutelo para matar o seu único filho, Deus brada do céu e diz: você foi provado, pode parar. Tudo que você tem pertence a mim.
Eu sei do teu coração, Abraão, teu coração é íntegro. E preso pelos chifres, havia o cordeiro substitutivo. E a palavra de Deus nos diz que Abraão, tomando daquele carneiro que estava preso pelos chifres, no meio de todos os arbustos, toma, amarra-o e sacrifica em louvor ao Deus eterno. Eu pergunto para todos os jovens que estão aqui, será que Isaac voltou para casa revoltado com seu pai? Precisando de tratamento psicológico? Amparo interpessoal? Não. Ele sabia que o que estava acontecendo ali era um anúncio que anos mais tarde, o próprio Filho do Deus Altíssimo seria colocado no madeiro e morreria pelos nossos pecados, porque Jesus é Agnus Dei, Cordeiro de Deus. E para Ele não houve substituto. Não houve substituto. João, quando fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está abraçando 90% de tudo que aconteceu no Antigo Testamento e trazendo para aquilo que aconteceria em seguida, nos próximos anos com Jesus Cristo. Afinal, ele era o Cordeiro de Deus. Para o pai Abraão, houve um substituto, mas para o próprio Deus, não houve substituto. Alguém tinha que morrer pelo pecado de toda a humanidade. E o momento mais dramático, como tantas vezes temos repetido deste púlpito, foi o momento em que Deus Pai e Deus Espírito têm que dar as costas para Jesus, porque teria que haver a ruptura divina, da Trindade divina. Jesus sozinho tinha que ser Agnus Dei, morrendo solitariamente pelo pecado de toda a humanidade. Muitos, erroneamente, em poesia, em prosa, em pregações, nos dizem assim: ah, Jesus Cristo não queria morrer, Jesus estava com medo de morrer. Não. Jesus não queria que a Trindade divina, pela primeira vez, houvesse uma ruptura. E naquele momento, em que Jesus morre na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, Deus Pai e Deus Espírito viram as suas costas para eles, porque Ele se fez pecado por mim, por você e por toda a humanidade. E era disto que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, dizia: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim esse cálice. Ruptura daquilo que foi sempre triuno, porque Jesus Cristo é, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Oh irmãos, que história magnífica é esta! Mas essa expressão também, igreja, ela se manifesta por todo o Novo Testamento, remontando-se ao sacrifício que tinha que ser feito. Jesus tinha que morrer para que houvesse solução do pecado. Ah, mas quando a gente chega em Apocalipse, parece que estas expressões, elas começam a assumir uma proporção inacreditável. É como se o Apocalipse agora, falando mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, vai falar do Cordeiro de Deus, mas não mais um Cristo humilhado, não um Cristo transpassado pelos pregos, mas um Cristo Cordeiro de Deus vitorioso, e que vai determinar todos os fatos que estão por vir, igreja. E é por isso que quando lemos Apocalipse capítulo 7, versículo 14, vamos aguardar a turma colocar, eu quero ler junto com vocês, Apocalipse 7,14, é um texto incrível das Escrituras Sagradas. O Cordeiro, lá na figura, lá no Apocalipse, Ele é poder absoluto, Ele Deus, Ele realmente se deu por inteiro,
Ele é o sacrifício central das Escrituras, mas agora ele é apresentado desta forma. Vamos lá, ler todos juntos? Vamos lá? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue de quem? Do Cordeiro. Vamos para Apocalipse 12:11. Estes são os que vieram de grande tribulação. Qual que é o tema, irmãos? Está transcorrendo a cena majestosa do Apocalipse. E agora João, o apóstolo, ele olha debaixo do trono e ele vê pessoas que estão segurando em suas mãos, não coroas, mas palmas em suas mãos. E agora há um distanciamento. Se hoje cedo falamos do arrebatamento, agora nós estamos falando a respeito da grande tribulação. Parece que o Apocalipse começa dizendo desse período terrível, onde que através do testemunho das duas testemunhas as pessoas vão se converter. Mas eles não têm coroas, eles têm palmas em suas mãos, e quando ele olha debaixo do trono ele diz: e estes, de onde vieram? E a resposta: eles vieram de grande tribulação, mas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora Apocalipse 12:11, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Eles o venceram pelo sangue de quem? E pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram o quê? Está falando das pessoas que vão ser decapitadas por causa do amor a Jesus Cristo no período da grande tribulação. Você percebe? O povo de Deus foi tirado da face da terra. A história continua acontecendo. E pela absoluta misericórdia de Deus que diz respeito ao povo de Israel, Deus levanta duas testemunhas que têm o Espírito Santo de Deus. E bastou ter o Espírito Santo de Deus, a mensagem delas é esta: lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Da mesma forma que João Batista dizia: entrem no Rio Jordão, lavem as suas vestes nestas águas, se arrependam dos seus pecados, porque o reino de Deus é chegado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma mensagem, poderosa, grandiosa. Mas andando um pouco mais no Apocalipse, esse Cordeiro de Deus agora é descrito como o leão de Judá, o único digno de abrir os selos do livro para revelar e executar a mais absoluta vontade de Deus. Apocalipse 5, de 1 a 5. Agora vamos voltar lá de novo como eu comecei. Um anjo bradou dizendo: quem é digno de abrir o livro? E houve o que nos céus? O que houve nos céus, igreja? O que houve no céu, irmãos? Silêncio. Você se lembra do silêncio que o pastor falou? De 400 anos. Silêncio. Ninguém falou nada. Não tinha nenhum anjinho no céu batendo asa. E João começa a chorar, porque ele diz: alguém tem que abrir o livro. Alguém tem que abrir o livro. Porque nos livros está descrito os acontecimentos, e está escrito também os nomes daqueles que morreram, aqueles que viveram por Cristo Jesus. Ninguém no céu tem o poder para abrir este livro. Silêncio. E repentinamente, alguém diz assim: só tem um que pode abrir esse livro com as suas mãos. É aquele que morreu, é aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou, é aquele que pessoalmente foi buscar a sua igreja. Só o Cordeiro de Deus tem o poder para abrir o livro. Se hoje pela manhã falamos que Jesus Cristo vem pessoalmente buscar a igreja, agora é pessoal de novo. Sabe por quê? Jesus é Agnus Dei, Cordeiro de Deus. E glória a Deus, porque no silêncio divino houve alguém que com a sua mão poderosa pôde abrir aquele livro.
para que a história se desenrolasse, como Deus havia planejado. Agora, ele é o leão da tribo de Judá. Como é que pode? É cordeiro ou é leão, pastor? Ele é cordeiro e é leão. Não brinque com esse Cristo. Não se levante contra o povo de Deus. Não levante tua boca contra o cordeiro de Deus. Porque ele é cordeiro de Deus, mas ele é também leão. E o leão um dia vai descer as escadas das mansões celestes. E haverá uma cena linda. O leão e a noiva, a igreja de Cristo Jesus. Queridos, vamos celebrar desta ceia enquanto o leão não se encontra com a noiva, porque tudo isso é passageiro. Um dia estaremos no céu celebrando das bodas do Cordeiro. Glória a Deus, porque o nosso Deus é digno disso tudo. Mas me parece que a gente andando um pouco mais à frente, descobrimos que também Ele é digno de receber a adoração de toda a criatura que está nos céus. Irmãos, em Apocalipse capítulo 5, os versículos de 11 a 14 é estonteante. Há um momento de beleza inigualável, onde que todas as criaturas começam a adorar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, porque Ele abriu o livro. E irmãos, você não ficou emocionado quando você viu aqui o coral nosso cantando? Essa turma canta bem, né, irmãos? Irmãos, eu sou apaixonado por música, por isso que sempre quando vocês me veem aqui na frente, eu estou junto cantando, porque eu disse um dia para Deus, que eu seria um pregador, mas eu seria um adorador, é por isso que eu não saio daqui do cantinho. Ontem mesmo, no chá das mulheres, eu encostei aqui, para ouvir as minhas irmãs tocando piano, e aquelas cordas tocando, todo mundo estava preocupado com a coxinha, e com a torta, eu estava preocupado com aquilo lindo que estava acontecendo. Eu me lembrei do tempo que eu tocava flauta doce. Eu pude ver aquelas irmãs trocando seus dedinhos de nota em nota, tocando a canção. É lindo demais, é grandioso demais, porque um dia eu prometi para Deus, eu vou ser pregador da tua palavra, eu vou deixar de cuidar do som da igreja, e eu vou lá para frente, porque eu vou louvar a Deus enquanto eu viver. Mas irmãos, toda a criatura dos céus começam a adorar o Agnus Dei. Irmãos, nenhuma das canções que a gente possa fazer pode se igualar àquilo que vai ser cantado nos céus. E quero dizer o seguinte, naquele dia, mesmo que você for o mais desafinado na terra, lá no céu você vai ser afinadinho. Solta a tua voz e louva o teu Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Fique imaginando comigo, todos nós adorando quem? O Cordeiro de Deus. É por isso que o Apocalipse, a linguagem é cheia de cordeiro, não é? Cheia de cordeiro. Ele vai receber adoração. Ele aparece no Monte Sião com os seus filhos, e lá no Monte Sião, segundo Apocalipse 14:1, diz assim: Ele é digno de receber toda adoração. É de novo o Cordeiro de Deus. Parece que essa figura, ela só some quando novos céus e nova terra se manifesta. Aí a palavra Cordeiro de Deus é abolida, e a palavra Alfa e Ômega é substituída pela palavra Cordeiro de Deus, porque no limiar da história humana é assim que vai acontecer. Um dos fatos mais impressionantes sobre o Cordeiro de Deus do Apocalipse é que ele é um guerreiro vitorioso. Você percebe como vai mudando? Ele é o Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, mas agora ele é guerreiro. Ele vai defender o seu povo. E você pode contar com Jesus, porque Ele é a tua defesa, meu irmão, minha irmã. Ele não será, porque o texto bíblico está no presente contínuo do verbo. Ele é, não o cordeiro apenas, mas Ele é o guerreiro vitorioso. Dê uma olhadinha em Apocalipse 14:10. É incrível esse texto.
Vamos ver o texto? Apocalipse 14, 10. Tão bonito quando a gente vê ali no telão, né, irmãos? Fica grande. Até quem não trouxe óculos e não está com lente, dá para ver, né? Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Ele é guerreiro. Ele vai fazer guerra contra todas as potestades do mundo. É o próprio Cristo que vai liderar o seu exército. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e de quem? Do Cordeiro de Deus. Depois vocês lêem 11, 12, 13, 14, está falando a respeito de julgamento. E se tem alguém aí grandão dizendo que não vai ter enxofre, não vai ter fogo no inferno, está cheio. Porque é o seguinte, eu não vou ficar com a palavra do Papa, com todo o respeito que eu tenho para o Francisco, eu vou ficar com a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E quem é que está capitaneando isso aí? Agora é Jesus o guerreiro. É aquele que vai fazer justiça. Se você olha para esse mundo e vê muitas injustiças, fique tranquilo, a justiça vai ser feita. Pastor, essa turma toda que está roubando o Brasil, fica tranquilo, vai ser feita justiça. Aqueles que vendem a moral da nação, fique tranquilinho, da justiça aqui da terra eles podem até enganar, fazer politicagem, mas lá em cima não tem político, porque eles vão ter que olhar não apenas para o Cordeiro de Deus, ele vai olhar para o guerreiro Jesus, que vai dizer, tem que ter condenação. Vocês fizeram as minhas crianças morrer nas filas dos hospitais, vocês amontoaram dinheiro para vocês, haverá condenação. Fique tranquilo, o justo juiz vai derramar da sua ira sobre todos os filhos da desobediência, porque eles serão julgados retamente, e eles não estarão inexcusáveis naquele dia, pode ter certeza. Olha, pode ser tudo esse sapaiada que está aqui nessa nação, todos esses sapos vão engolir, vão ter que engolir, porque naquele dia haverá juízo sobre a face da terra, porque agora o Cordeiro é leão, mas agora é guerreiro, é homem de batalha, e ele vai colocar debaixo dos seus pés todos os que praticaram a iniquidade. Haverá justiça, igreja, fique tranquilo, haverá justiça. Eles podem passar ilesos pelo lava-jato, mas não vão passar ilesos sobre o guerreiro Jesus. Ele é cordeiro, mas ele é guerreiro, e guerreiro. E é claro, o texto diz que o cordeiro recebe a noiva. Eu me lembro que um dia, muitos anos atrás, eu perguntei, venha para o casamento de Jesus. Os meus diáconos me chamaram de herege. Que casamento de Jesus, pastor? Eu falei, eu vou pregar hoje sobre o casamento de Jesus. Dá uma olhadinha aí, Apocalipse 19. Versículos 7, 8 e 9. Apocalipse 19, 7, 8 e 9. Vai ter casamento, irmãos. Se vai ter bolo, não sei, mas que vai ter casamento, vai. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento de quem? E a sua noiva, igreja, a nós aí. Ela já se aprontou, verso 8, para vestir-se foi-lhe dado linho fino e brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Verso 9, e o anjo me disse, escreva João, escreva, anote, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de quem? De Deus. É Deus quem estabeleceu. Vai sair casório, irmãos, vai sair cardó. Se você for para casa e ler um pouco à frente, esse Cordeiro de Deus vai ser uma lâmpada que vai iluminar toda a cidade santa onde nós vamos viver. E lá estará escrito novamente, eis o Cordeiro de Deus. Oh, glória a Deus. Sim,
O Cordeiro vitorioso celebrará bodas do Cordeiro nos céus com todos os salvos. Vamos lá para Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9. Vamos lá repetir. E agora eu vou pedir para vocês colocarem 21, 9, tá bom? Hoje estamos fazendo a turma trabalhar bastante lá. Já lemos 19, 7, 8 e 9, agora vamos ler Apocalipse 21, 9. Um dos 7 anjos, que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva. A esposa de quem? A esposa do Cordeiro. Oh, amada igreja, a noiva está preparada. Como tenho dito a vocês, cada vez que celebro um casamento, foram dezenas neste mês, nesse ano, quando eu vejo uma noiva entrar de branco, que significa pureza, o meu coração fica pequeno, porque eu sei que aqueles noivos estão nervosos por entrar naquela igreja, é o dia do casamento deles, mas aquela moça está representando a igreja de Cristo, e o noivo lá no altar, ao lado do pastor, está representando o Cordeiro de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, o casamento de um homem com uma mulher é um mistério místico de Deus. Eles representam no altar o noivo e a noiva, fazendo alusão ao Cordeiro de Deus. E é claro, igreja, hoje celebramos desta ceia, mas um dia vamos celebrar das bodas do Cordeiro, me permita dizer mais uma vez. Lendo o texto, eu imagino que eu tenha dito para vocês, nesta devocional, 103 vezes a palavra Cordeiro de Deus, 104. Você contou quantas vezes eu disse Cordeiro de Deus? 105. Porque Jesus é Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Para de contar, senão eu fico nervoso. Sim, Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e um dia Ele te salvou. Ele te redimiu. Viva por Cordeiro enquanto você viver. E não importa se lá no futuro Ele será um leão, se Ele for o leão da tribo de Judá, se Ele for o guerreiro, seja o que Ele for. Mas no centro e no cerne do Apocalipse, Deus está honrando Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero concluir dizendo que um dos grandes momentos da igreja é quando nós entrarmos na presença do Pai para celebrarmos das bodas do Cordeiro, nós receberemos coroas. Nós seremos coroados. Isso é uma honraria. O Cordeiro de Deus vai dizer aos seus anjos: coroe o meu povo, e nós seremos coroados. É a linguagem da vitória. As Olimpíadas vão chegar, talvez você diga: puxa vida, vai acontecer agora no Brasil. Como eu gosto das pessoas que chegam em primeiro lugar. Eu quero dizer que todos nós vamos chegar em primeiro lugar nos céus. Todos que foram lavados nas vestes do Cordeiro. E nós receberemos o louro da vitória, a coroa. E sabe o que vai acontecer naquele dia? Quando eu receber a coroa, o louro da vitória, eu vou olhar para o lado, para os meus irmãos, e nós vamos dizer: não é justo. E um a um, nos ajoelharemos na presença do Cordeiro de Deus, tiraremos as nossas coroas e diremos olhando para Jesus:
Tu é que deves ser coroado, Jesus. E vamos colocar a coroa, todos nós, aos pés do Cordeiro. Vamos deitar no chão e com o rosto em terra diremos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber glória, louvor, sabedoria, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre, amém. Jesus, Tu és coroado, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E até que esse dia chegue, igreja, que eu e você possamos viver uma vida de santidade e pureza, anunciando a Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Reafirme: Jesus é Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Filho, bem-vindo à ceia do Cordeiro. Filha querida, seja bem-vindo à ceia do Cordeiro. Ela é efêmera e passageira, mas nesta noite ela aponta firmemente para o futuro e diz: um dia esta mesa, esses elementos serão substituídos pelas bodas do Cordeiro nos céus. E tão certo como estamos aqui, isso vai acontecer, igreja. E aí se cumprirá o que foi dito pela boca de Paulo, e estaremos para sempre com o Senhor.